O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu cumprimento você que está em casa com a graça e a paz do Senhor Jesus e queria te dizer que esse é mais um momento que o Senhor preparou para você. Hoje Ele tem uma mensagem para você, Ele tem algo para falar ao seu coração, algo para despertar aí dentro de você. Todos nós sabemos que o Senhor quer de nós é o ide, né? Que a gente sempre ouve falar, ide e pregai o Evangelho. Mas muitas vezes a gente não entende como. A gente acha que tem que mudar, tem que fazer coisas mirabolantes para pregar o Evangelho. E às vezes o Senhor espera que você fale para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para as pessoas que estão aí do seu lado. Tem pessoas que realmente largam tudo, abrem mão de tudo, deixam a sua casa, deixam a sua parentela, como a palavra de Deus nos fala, para fazer isso, para cumprir a vontade de Deus. Mas essas são pessoas escolhidas, pessoas que o Senhor separou para isso. E hoje a gente vai conhecer o testemunho de uma dessas pessoas. E você vai ver que essas pessoas que fazem a diferença vão ensinar você que está em casa a fazer a diferença também aí dentro da sua casa. Ele veio de outro continente para fazer isso aqui na nossa cidade. Mas você pode fazer com o que você vai aprender com ele aqui hoje aí na sua casa. Você pode fazer a diferença aí na sua casa, na sua rua, no seu prédio, no seu bairro. É só cumprir aquilo que o Senhor te pediu, que é ir e pregar o Evangelho. Hoje a gente vai estar contando aqui o testemunho do pastor Thomas. Oi, pastor, a paz do Senhor. Paz do Senhor e boa tarde. Sim, eu estou muito feliz de receber o Senhor aqui. Tanta gente me falou da sua história, tanta gente me falou do testemunho do Senhor. Amém. E eu não conhecia antes da nossa conversa inicial aqui. Então eu queria dizer que o Senhor seja muito bem-vindo, que Obrigado. Deus te use de forma poderosa aqui hoje. Amém. Para que o Senhor possa falar o que Ele colocar no seu coração. Amém. Pastor Thomas, eu acho que as pessoas estão vendo aqui o início da nossa conversa e eles já estão notando que o Senhor tem um sotaque, um sotaque diferente, né? Da onde vem esse sotaque? Quem é o Thomas? Da onde veio esse sotaque, pastor? Eu sou da terra do canguru, da Austrália, de outro continente. Na Austrália agora já tá em quarta-feira, mais ou menos 3 horas da madrugada. 12 horas de diferença, mais ou menos. Foi fundado por Inglaterra, então a nossa língua é inglês. E então eu fui criado lá e quando eu cheguei no Brasil eu já era adulto, 28 anos. Pastor, mas lá na Austrália, o senhor nasceu num lar cristão ou não? Como que foi essa experiência? Como que foi a sua conversão, pastor? É meio engraçado. Minha resposta seria sim e não. Minha mãe sempre teve um contato com a igreja e eu creio que tinha uma experiência. Meu pai não. Meu pai estava aberto, mas nunca abraçou. Eu fui criado numa igreja metodista até mais ou menos 15 anos, aí eu larguei, fui para o mundo, era motoqueiro, tinha 9 acidentes em 9 meses, estou vivo pela graça de Deus e realmente eu baguncei a minha vida. E veio na igreja, a igreja que eu conhecia, que eu visitava, e um grupo de jovens me convidou de ouvir um missionário médico da Indonésia. Ele é australiano, mas trabalhou em Indonésia. E por incrível que pareça, bem mais tarde, foi ele o médico que, quando minha filha nasceu,
na Austrália. Então ele era missionário e aquela noite ele fez um apelo. Eu já estava meio insatisfeito com a minha vida, baguncei a minha vida, realmente eu fui para o mundão mesmo, e eu furtava coisas, de muito acidente de moto, fiz quase, naquela época, nos anos 60, fim de 59, fiz quase 200 quilômetros, 190 quilômetros por hora numa moto. Meu Deus! Brincando com a morte. Eu zombava até de Deus. Pegava uma vez o pacote de sabão em pó e falava: Deus vai te lavar mais branco do que neve. Zombei. Mas por isso a graça de Deus é muito grande. É verdade. É muito grande. Então, aí aquela noite eu tinha uma experiencial com Jesus e logo depois fui eleito presidente da mocidade. E aí o desejo de servir a Deus, mas mais com pessoas, motoqueiros, pessoas que estavam bagunçando a sua vida. Aí eu fui para um seminário. Aí Deus me chamou para obra missionário, que eu achei seria África, um país chamado Ghana, a África Ocidental, não Oriental. Eu acho que sim, ocidental, não sei. Minha geografia é péssima. E então, aí Deus fechou a porta e abriu a porta do Brasil. E a maneira que Deus abriu, eu estava lendo a Bíblia devocional e veio de um versículo em Gênesis que falou, eu estando no caminho, o Senhor me guiou. E em Isaías, no mesmo dia, li um versículo em Isaías: ouvirás atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. E aquela semana eu comecei a pensar sobre o Brasil. Vi artigos sobre o Brasil, cartas de oração da nossa missão, a missão que eu pertencia naquela época, a missão Amém. Então, e de repente eu pensei, 2 mais 2 é 4. Ouvirás a voz de trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então pensei, eu estou ouvindo a voz de Brasil. A missão achou estranha, porque eu sempre queria ir para a África. Mas tem muita África no Brasil. Nós temos Bahia. Os baianos vão me perdoar. Mas Deus sabe. Mas o único lugar que aprendi, Carolina, é que o único lugar de estar é dentro, no centro da vontade de Deus. Amém. Não tem muito este lugar geográfico. Para ser missionário, deve ir para outro país. Não. O que é, pastor, ser missionário? Quando isso começou a arder no coração do senhor, o que o senhor sentiu? Começou realmente quando eu estava como líder da mocidade da minha igreja, que era uma igreja metodista, eu vi, porque eu sei como eu baguncei minha vida. Então eu sempre tinha o interesse de ajudar pessoas que não tinham um rumo na vida, que não sabia. Eu larguei a escola logo, depois eu precisava voltar. Realmente eu baguncei a minha vida. Não fiz coisas tão erradas, mas baguncei a vida. Então, quando eu converti, eu sempre tive um desejo de ajudar pessoas. Eu sempre, talvez por minha personalidade, mais sanguíneo, mais para fora, então gostei muito de ajudar pessoas, sempre quis ajudar pessoas, então eu acho que foi mais isto, e depois Deus mostrou o lugar geográfico, mas minha ideia foi ajudar pessoas. E quando o senhor chegou no Brasil, o senhor veio assim com a cara e com a coragem, não conhecia sabia nada, nem obrigado. E provavelmente eu falava obrigada, porque o português, o masculino e o feminino mata o estrangeiro.
E o senhor chegou aqui como? O que o senhor fez no Brasil logo que o senhor chegou? Ok, a missão obriga a pessoa, primeiro ano, ou 10 meses ano, só fazer estudo de língua. Aí eu morei como uma família no bairro de Floresta, em Belo Horizonte, então bem perto da Igreja Batista de Floresta. Então eu fiquei um ano, fiz amizade lá, fiquei um ano mas aprendendo a língua e saindo como um bom grupo de jovens. Nós íamos em Venda Nova, que quase nem existia, casas muito ruins. Então, eu aprendi mais através da igreja da Floresta. E depois de um ano, eu fui para fazer um estágio como missão Amém, numa igreja em Manga. Aí, tão diferente. Manga não tinha nada. Manga é Minas? Minas, no norte de Minas. O único médico morava na fazenda e não ia no centro. Não tinha. O dentista foi o pastor australiano que aprendeu por correspondência de arrancar dente. Eu brinco que eu fui anestesia dele. Eu segurava as pessoas e ele arrancava dente. Ele calculou 15 mil dentes ele arrancou. E eu segurando as pessoas. Meu Deus. E aí, assim, lá em Manga, segurando as pessoas, começou esse trabalho missionário. Sim. Nós tivemos um barco indo sempre para lugares chamados a Praia Matias Cardoso. E foi interessante. Depois que ele saiu, eu não sabia muito de barco. Então, uma paz me ajudava. Uma noite não podia. Fui sozinho. E quebrou a hélice. Nossa. E quando eu fui pegar o remo, alguém tinha roubado. Meu Deus. Eu tirei a roupa e pulei na água, peguei o corrente do barco e levei o barco nadando como uma mão. Quando eu cheguei ao porto, eu desmaiei. De cansaço. Mas Deus, que eu não podia perder, o barco era da igreja, eu não tinha dinheiro de comprar outro barco. Missionário tem umas histórias bem interessantes, né, pastor? Sim. E de Manga, e aí? De Manga, depois de Manga, eu fui para aqui perto, Cachoeira da Prata, que naquela época era Cachoeira dos Macacos. Então pastoreei uma igreja lá, também visitando toda a região aqui, naquelas regiões de Cachoeira da Prata. E depois disso, eu fui para... casei, lá minha esposa é de lá, casei. Aí eu fui para a Austrália para fazer missões, visitando as igrejas, contando tudo sobre o Brasil. E quando eu voltei, eu fiz uma pesquisa em norte de Minas e Bahia para saber onde eu ia para fundar um trabalho. E foi em Espinosa, 10 quilômetros antes de Bahia. Aí eu fundei uma igreja ali. Aí eu trabalhei por 2 ou 3 anos, 4 anos em Espinosa. Que foi à frente dessa igreja. À frente desta igreja. Como que era o nome da igreja? Era a Igreja Evangélica Missionária. Amém. E aí, depois desses 4 anos, porque a vida de um missionário, né, pastora, ela não para, é aqui, ali, e depois dessa igreja? Eu já morei em uns 15 casas no Brasil. Depois eu fui para, depois de Espinosa, aí eu fui para Janaúba. Aí eu comecei um pouco esse trabalho que eu gosto. Comecei a aplicar cursos por correspondência, cursos bíblicos, usando alguns livros, chamado Livros por Extensão, da Igreja Batista, da Convenção Brasileira e da Igreja Presbiteriana. Livros especiais para você fazer o curso por correspondência. Você respondia perguntas, embaixo da próxima pergunta tinha resposta da outra pergunta.
Então, e ali eu comecei a gostar de dar conselhos, ajudar pessoas. E ali eu fui para Montes Claros, para um centro de aconselhamento, e que trabalhava com viciados de drogas, alcoólatras, pessoas especialmente nesta área de depressão, pessoas, trabalhei muito com casais separados. Então, aí eu trabalhei em Montes Claros, trabalhei como um seminário só de missões, mais de missões, da Missão Amém, mas o meu trabalho principal foi com viciados de drogas, alcoólatras. Eu fui ameaçado de morte por traficantes. Eles telefonavam a minha esposa falando que Drácula vai chupar o sangue dela, que vai me fuzilar. Então, experiências, mas eu sempre gostei. Trabalhei 12 anos em Montes Claros com viciado de drogas. Pastor, e como que o senhor veio parar aqui em Sete Lagoas? É a história. Minha esposa teve muito problema com asma. Em Montes Claros piorou. Não sabemos por quê. Não foi só o calor. Algo no ar. Eu não sei quem foi. Então, aí foi engraçado. Eu trabalhei com muita gente problemática. E minha filha, mais ou menos 17 anos, falou: pai, muito bom. Você salva vidas. Você está salvando viciados, alcoólatras, meninos de rua. Está deixando mamãe morrer. Meu Deus. Morrer de problema asma. de saúde. Aí a mulher falou: vamos embora. Vamos embora. Então, minha esposa morava em Cachoeira, perto de Sete Lagoas, que é cidade grande, que tinha esse trabalho com menores infratores. Precisava de uma cidade assim, né? Que eu trabalhava com menores infratores. Fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, Montes Claros. Ajudei a fundar o Conselho Tutelar. Então, aí eu pensei: então vou para lá. Pastor, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e aí a gente volta para contar como que foi a sua vida aqui. Amém. É bem rapidinho. Amém.